Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A aula de hoje é para os estudantes do 8º ano. Eu sou a professora Silma, sou professora de língua portuguesa e o tema da nossa aula de hoje é reconhecendo diferentes tipos de argumentos em textos de opinião. Vocês sabem o que é argumento? O que é argumentação? Conhece um texto de opinião? Com certeza já leram um editorial ou um artigo de opinião no livro didático de vocês, tá? Ou quem sabe leu em revista, em jornais ou na internet. Olha, antes eu gostaria de discutir com vocês o significado desses dois verbos, discutir e argumentar. Por quê? Muitas pessoas discutem e acham que estão argumentando. Será que esses dois verbos significam a mesma coisa? Vocês sabem qual é a diferença entre esses dois termos? Eu trouxe o significado do dicionário online de português, tá? Com este endereço aqui, tá? E nesse dicionário, discutir é apresentar questões acerca de alguma coisa. Analisar apresentando questionamentos. E argumentar é apresentar um conjunto de argumentos, ideias, pontos de vista sobre um determinado assunto ou tópico, tá? Então, muitas vezes as pessoas conversam, ficam questionando entre si, mas não apresentam argumentos para defender aquilo que acreditam, tá? Para que você realmente use a argumentação, é preciso que você defenda uma opinião e apresente argumentos. Como assim? Você justifique, você apresente exemplos, tá? Você faça citações de autoridade, tá? De alguma forma, você estará se posicionando. Não está apenas dizendo eu acho, eu não acho, eu concordo, eu não concordo. Tá? Você precisa defender aquilo que você acredita. E para que vocês reflitam um pouco mais sobre o que é argumentar, que é muito importante entender isso para a aula de hoje, eu também trouxe essa tirinha que é muito interessante para vocês fazerem essa reflexão. O título é Argumento dos Deuses. Vocês já ouviram falar em Argumento dos Deuses? Quando uma pessoa fala de um assunto e com propriedade, não é? Ela fundamenta muito bem, justifica muito bem o que ela pensa, o que ela acredita. Aí o outro diz, nossa, ela trouxe um argumento dos deuses. O que seria esse argumento dos deuses? Vão pensando aí. Então vamos ler a tirinha. Senhoras e senhores, apresentamos argumento dos deuses. Eu sou a verdade e você é uma mentira. Não é. É sim. Não é. É sim. É sim. É sim. Não é. Não é. Não é. Aí cada um vira de um lado, né? Cruza os braços. Por quê? Essa discussão vai levar a algum lugar? Não vai. Porque ninguém argumentou. Estão percebendo? Ninguém trouxe argumentos para convencer o outro que está certo, tá? E terminamos mais um argumento dos deuses. Será que tem argumento dos deuses aí? Mas como se trata de uma tirinha, nós sabemos que a tirinha, ela nos faz refletir sobre alguma coisa, mas ela tem como finalidade também divertir, tá? Então ninguém acha estranho, né? Acha que é divertido que está aqui. Ao lado tem umas questões para analisarmos a tirinha. O que você entende por argumento dos deuses? Vocês refletiram sobre isso? Argumento dos deuses é um argumento bom, um argumento forte, um argumento que convence o outro, tá? Você justifica a sua posição e o outro acredita, você convence o outro, tá? É preciso que haja convencimento, persuasão. Quem são as personagens da tirinha? Nós temos aqui Deus, o Criador para o cristianismo, né? E temos também, olha aqui, ó,
esse aqui é o deus do tempo, é o Cronos, tá? Para a mitologia, tá? E cada um aí está discutindo, essas personagens estão argumentando ou discutindo? Vocês viram que elas estão discutindo. Nenhuma das personagens apresentou argumentos, tá? Ficaram aí no não é assim, e não saiu disso aí. Sobre o que elas discutem? Elas estão discutindo sobre cada uma acreditar que é o Deus, né? Que é o dono da verdade. Ao ler a tirinha, pode-se afirmar que o título faz jus a ela? O que é faz jus? Quer dizer, merece, né? Será que o título está de acordo com essa tirinha? O título não é argumento dos deuses, mas aqui foi apresentado algum argumento dos deuses, então não faz jus, não é verdade? Tá. Bom, agora nós vamos falar um pouco, eu espero que vocês tenham entendido o que é argumento, e vamos falar do artigo de opinião. Por que artigo de opinião? Porque é um gênero textual em que o autor, desde o início, deixa uma tese, uma posição, tá? Uma opinião que ele tem formada acerca do tema, e depois ele vai apresentar argumentos para defender essa posição que ele acredita, tá? Então, o artigo de opinião, ele é perfeito para trabalhar a argumentação, tá? Porque é um texto que precisa de argumentos. O artigo de opinião faz parte do campo jornalístico midiático. É o mesmo campo onde nós encontramos as notícias, as reportagens, editoriais. Pode aparecer em jornais, revistas, tanto impressos quanto virtuais. Também na internet, tá? E também nos livros didáticos de língua portuguesa. Tem por objetivo convencer o leitor a respeito de um tema polêmico. Isso é muito importante. Eu ia falar com vocês que para você apresentar argumentos, é preciso que a produção do texto seja a partir de um tema polêmico, tá? O que é um tema polêmico? É aquele tema em que divide opiniões. Cada um pensa algo diferente do outro, tá? Por isso a necessidade da argumentação, para persuadir o outro, tá? Então, divide a sociedade e precisa ser de interesse social. Por que tem que ser de interesse social? Porque se não for, ninguém vai se interessar pela leitura do artigo. Bom, eu falei tanto em argumento com vocês, e agora eu quero que vocês saibam que há vários tipos de argumento. Eu trouxe alguns que são os mais utilizados nos artigos de opinião. Há outros, mas que aparecem muito nas áreas de especialidade, tá? Então, por exemplo, argumento de autoridade é um argumento muito bom, porque quando você usa a citação de uma pessoa que pesquisa sobre aquele tema que você está falando, sobre um autor que tem livros publicados sobre o tema que você está falando, sobre um órgão, uma instituição ou uma organização que trabalha, né, com algo relacionado com o tema. Então, se você coloca uma citação de uma dessas autoridades, o leitor vai acreditar, tá? É um argumento que convence por causa da autoridade desse argumento. E argumento de senso comum? Ah, mas senso comum não tem comprovação científica, né? Senso comum é do conhecimento popular. É verdade. Mas há muita coisa do senso comum que todo mundo acredita, tá? Porque é uma questão cultural, passa de geração em geração, tá? E as pessoas acreditam. E eu posso utilizar também argumento baseado no senso comum. Argumento por comparação, quando eu comparo um fator com o outro. Por exemplificação, quando eu apresento um exemplo, às vezes citar uma situação, tá? Qualquer exemplo que ilustre aquilo que eu estou falando, também vale como argumento. Argumento de provas concretas é quando eu uso dados que comprovem, tá? Eu não posso lá colocar qualquer dado, tá?
que o leitor não vai acreditar. Você precisa dizer de onde, por exemplo, é do IBGE, né? Geralmente é de algum órgão, tá? E aí as pessoas acreditam. Argumento por causa e consequência, quando você apresenta o motivo de estar acontecendo algo e o resultado daquela ação, tá? A consequência é o resultado, é o efeito. E agora nós vamos ler um artigo de opinião e vocês prestem muita atenção, porque durante a leitura nós já vamos comentando as respostas para as duas primeiras questões que estão aqui ao final. Qual é a tese apresentada pelo autor? Quais argumentos o autor usa para defender sua tese? Então nós vamos lendo e já vamos discutindo as duas questões. A outra nós vamos deixar para o final, porque é uma questão para vocês, tá? Então vamos fazer a leitura do texto. Veja bem que a posição do autor já está no título. Olha só, sou contra a redução da maioridade penal. Vocês sabem que a maioridade penal qual é? 18 anos, né? Então, a maioridade penal é com 18 anos. E há algum tempo discutiu-se muito, né, um projeto para reduzir essa maioridade penal para 16 anos. Tá? Terminou que parou a discussão, foi engavetado, porque houve muita discussão. Parece que as pessoas não se convenceram, né, de que realmente seria interessante a redução da maioridade penal. Mas esse artigo, quem escreveu foi um advogado e ele deixa bem claro, né, que ele é contra a redução da maioridade penal e ele apresenta argumentos para defender essa posição. A brutalidade cometida contra 2 jovens em São Paulo reacendeu uma fogueira, a redução da idade penal. Algumas pessoas defendem a ideia de que a partir dos 16 anos, os jovens que cometem crimes devem cumprir pena em prisão. Acreditam que a violência pode estar aumentando porque as penas que estão previstas em lei ou a aplicação delas são muito suaves para os menores de idade. Mas é necessário pensar nos porquês da violência, já que não há um único tipo de crime. Vocês perceberam uma coisa? Que logo de início, o autor apresenta um argumento por exemplificação. Ele traz um exemplo para ilustrar. Ele até começa a falar dessa situação, porque ele diz que essa situação que aconteceu, né? Olha lá, uma brutalidade cometida contra 2 jovens em São Paulo reacendeu uma fogueira, justamente essa discussão da redução da maioridade penal. Tá, continuando. Vivemos em um sistema socioeconômico historicamente desigual e violento, que só pode gerar mais violência. Veja bem, ele está falando de que alguma autoridade disse isso, né? Que ele está falando de alguma comprovação científica? Não, ele está falando de algo que todo mundo fala, né? Eu ouço todo mundo dizer, mesmo pessoas que nem gostam muito de ler, que não são bem informadas, que nós vivemos num mundo desigual e violento e que esse mundo só gera mais violência. Então, nós podemos observar o senso comum presente aí. Então, medidas mais repressivas nos dão a falsa sensação de que algo está sendo feito. Mas o problema só piora. Por isso, temos que fazer as opções mais eficientes e mais condizentes com os valores que defendemos. Defendo uma sociedade que cometa menos crimes e não que puna mais. Em nenhum lugar do mundo houve experiência positiva de adolescentes e adultos juntos no mesmo sistema penal. Fazer isso não diminuirá a violência. Nosso sistema penal, como está, não melhora as pessoas. O que ele fez agora? Ele trouxe exemplos de outros países que passaram pela redução da maioridade penal. E ele faz comparação também. Então, ele, além de usar argumento por exemplificação, ele usa também argumento por comparação,
tá? Ele faz uma comparação dizendo que nesses países o resultado não foi bom, tá? Não foi significativo. Então, é mais um argumento que o convence e que ele usa para convencer os leitores de que a redução da maioridade penal também não vai adiantar nada, não vai diminuir a criminalidade. O problema não está só na lei, mas na capacidade para aplicá-la. Sou contra porque a possibilidade de sobrevivência e transformação destes adolescentes está na correta aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Olha o argumento de autoridade. Lá estão previstas 6 medidas diferentes para a responsabilização de adolescentes que violaram a lei. Para fazer bom uso do ECA é necessário dinheiro, competência e vontade. Então ele está falando que é preciso uma boa aplicação do ECA, né, para resolver o problema. Sou contra toda e qualquer forma de impunidade. Quem fere a lei deve ser responsabilizado. Olha a causa e consequência, né? Mas, olha, então, veja bem, pessoal, é muito interessante o que ele está falando agora, porque, como ele está falando o tempo todo que ele é contra a redução da maioridade penal, alguém pode pensar assim, ah, mas esse advogado é a favor do crime? Não é isso, tá? E ele está sendo bem claro aqui, ó, sou contra toda e qualquer forma de impunidade. Tá? Ele acredita que precisa da punição. Quem fere a lei deve ser responsabilizado. Mas reduzir a idade penal é ineficiente para atacar o problema. Problemas complexos não serão superados de modo simplório e imediatista. Precisamos de inteligência, orçamento e, sobretudo, de um projeto ético e político de sociedade que valorize a vida em todas as suas formas. Aí vem o encerramento, a conclusão. Nossos jovens não precisam ir para a cadeia, precisam sair do caminho que os leva até lá. A decisão agora é nossa, se queremos construir um país com mais prisões ou com mais parques e escolas. Tá? Então, vocês viram que o artigo de opinião deste autor está aqui, né? Eu respeitei os direitos autorais, coloquei aqui de quem é a autoria do artigo. Então, vocês viram que o artigo atende bem à estrutura, aos propósitos, né, de um artigo de opinião. Ele apresentou uma tese, ele defendeu a tese, tá, por meio de argumentos, usou variados tipos de argumentos e fez a conclusão do texto. Tá aí a estrutura corretinha de um artigo de opinião. A tese apresentada pelo autor, vocês viram que ela já está desde o título, né? Sou contra a redução da maioridade penal. Os argumentos, vocês viram que ele usou argumentos por comparação, ele usou argumento de causa e consequência, por exemplificação, usou argumento de autoridade também. Agora é uma questão para vocês, uma questão de múltipla escolha, para ver se vocês entenderam qual é a estrutura de um artigo de opinião. São características assumidas pelo gênero textual artigo de opinião, exceto, o que quer dizer exceto? Menos. Significa que, olha, veja bem, nós temos 4 alternativas aqui. 3 delas são características do artigo de opinião. A outra não é. Tá? É muito importante ler e entender o enunciado antes de responder a questão, tá? Então, nós temos que procurar a característica que não faz parte do artigo de opinião. Vamos ler cada alternativa, tá? Porque eu preciso analisar cada uma antes de marcar a resposta correta. O tema nele abordado geralmente é polêmico. É verdade, nós não comentamos isso? É preciso que tenha um tema polêmico para produzir um artigo de opinião. O autor apresenta nesse gênero opiniões contrárias à redução da maioridade penal. Não é isso que ele fez nesse artigo que nós acabamos de ler? O autor expõe o seu ponto de vista sobre o tema, argumentando de modo a convencer o leitor da opinião que ele defende. Foi exatamente isso que ele fez. O autor informa nesse gênero a respeito de um fato ocorrido de interesse público.
a respeito de um fato ocorrido? Será que o artigo de opinião faz isso? Não. Isso aqui é a finalidade da notícia. É a notícia que fala a respeito de um fato ocorrido, não é verdade? Então, a resposta correta para essa questão é a letra D. Está bem? Então, foi muito bom estar com vocês hoje, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que é argumentar, a diferença entre argumentar e discutir. Eu espero que vocês, quando precisarem produzir um texto de opinião, que vocês saibam usar exatamente a estrutura, tá, que nós vimos hoje, começar a partir, tá, de uma tese, de uma posição, defender por meio de argumentos e fazer uma conclusão, tá? E isso aqui para lembrar do momento que estamos vivendo, dos cuidados que precisamos ter, que vocês já sabem, tá? E eu espero que vocês olhem, se lembrem e que lembrem-se principalmente de que precisamos ficar em casa. Está bem? Um forte abraço para vocês, tá? Até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.